Olá, meus caros, aqui é o Tape 60. Quando se fala no seriado O Incrível Hulk, com suas respectivas 5 temporadas, o que vem em mente de vários telespectadores, ou melhor, da maioria deles, é a mesma premissa de sempre. David Banner, ele interagindo com alguma família, salvando o dia, obviamente se transformando no Incrível Hulk e partindo para outro lugar. É essa a ideia que vem em mente. Não que isso seja ruim, muito pelo contrário. Deixa a série de Kenneth Johnson, com um grande roteiro, um patamar de realismo que nenhuma outra conseguiu, pelo menos no gênero de super-heróis. Mas vocês já ouviram falar de um episódio do Incrível Hulk chamado Lado Escuro? Título original nos Estados Unidos, Dark Side. Esse episódio ele tem como premissa uma premissa um tanto quanto interessante e que difere das outras temporadas, ou seja, das demais premissas em que vemos David Banner resolvendo alguns problemas, se transformando no Hulk e partindo para outro lugar, como já ressaltei aqui. Mas em Darkseid, esse é um episódio bastante sinistro de O Incrível Hulk, que poucos comentam. Na verdade, os que comentam são aqueles que assistiram e têm na lembrança o quão intenso foi esse episódio. Obviamente, esse episódio, por ele ser um tanto quanto obscuro e até sinistro, e obviamente muito voltado para as histórias em quadrinhos, ele não é muito conhecido do público, que mesmo aqueles que se tornaram fãs da série O Incrível Hulk. Ele tem uma premissa bastante intensa. Vou comentar aqui, porque é inevitável comentar sobre esse episódio sem dar alguns spoilers. O David Banner, Bill Bixby, ele tenta procurar uma forma de impedir as transformações do Hulk. Ele acaba injetando um soro experimental com compostos químicos que ele extraiu, da onde ele trabalha, de um laboratório da onde ele trabalha. Isso acarreta em consequências desastrosas. E a primeira vez que eu vi esse episódio, obviamente, foi na sessão Aventura, nos anos 80, porque era sempre aquela mesma ansiedade, Segunda, quarta e sexta era dia de O Incrível Hulk. E nas terças e quintas era o Homem de 6 milhões de dólares e a Mulher Biônica. E como eu já estava assistindo assiduamente O Incrível Hulk na Rede Globo, na época saudosa ali do Roberto Marinho, obviamente eu me familiarizei com a premissa básica da série televisiva. Mas quando veio esse episódio, foi algo que na época lá, acho que eu tinha 12 anos, por aí, eu não me lembro bem, faz muito tempo. Se eu tivesse uma máquina do tempo, eu voltaria naquela época ali, no mesmo cenário onde eu assisti e tudo mais. Mas eu me lembro muito que eu achei esse episódio intenso demais. E quando eu revi, quando a Universo lançou as 5 temporadas de O Incrível Hulk, eu pude rever esse episódio e ainda continua muito intenso. Inclusive eu até consegui ele em formato HD, embora não seja em 4K, mas em formato HD. É um episódio até voltado para o terror, e que daria uma excelente HQ de O Incrível Hulk. Ou se já não usaram desse elemento em algumas HQs da época lá da década de 70, porque lá as HQs da Marvel tivemos uma série que se chama Rampage Hulk, ou Enfurecido Hulk, ou Furioso Hulk, que aqui no Brasil foi publicada de forma aleatória pela editora Abril na mensal do Incrível Hulk, incluindo capas e alguns conteúdos da mesma. Então você vê que isso foi de certa forma explorado nas histórias em quadrinhos, E falando em seriado, os quadrinhos que mais exploraram a série, os elementos da mesma, foi do Rampage Hulk, como já disse aqui, na série do Bruce Jones, O Incrível Hulk, o monstro está solto, o monstro retorna, que eu já ressaltei várias vezes no canal, uma série, um run espetacular. Tem o Mike Deodato, Doug Braithwaite, só feras ali.
que conduzem essa jornada de Bruce Banner, Hulk, a um nível, a uma pegada mais realista. E por último tivemos o Imortal Hulk de Al Ewing e Joe Bennett, que também retrata o seriado uma nova pegada adaptado para os tempos modernos, que realmente está muito longe de ser esquecida nos quadrinhos. Ou seja, o seriado ele teve, né, essa grande influência na mídia quadrinística do Hulk, na mídia em quadrinhos. Mas falando aqui do episódio Darkseid, esse episódio é muito intenso e eu acho que hoje, se ele fosse reexibido, que é muito difícil, né, até os outros episódios das temporadas anteriores do Hulk, já que esse episódio é pertencente à quarta temporada do personagem. Se os outros já são difíceis de serem exibidos, né, até nem mesmo a Rede Brasil conseguiu os direitos autorais de exibição, porque eles exibem da primeira temporada, da segunda temporada e até mesmo pulam alguns episódios ali. Aí começa sempre a primeira e segunda temporada, eles não alcançam até a terceira e a quarta e diante. E a quarta que inclui esse episódio Darkseid, né, que eu vou deixar aí nas imagens do vídeo, que foi o responsável pela direção do episódio e quem escreveu o roteiro, que foi um gênio. O Bill Bixby aqui, como não poderia deixar de ser nos outros episódios do Hulk, ele é o grande destaque aqui, né? Porque o Hulk, ele é apenas vamos dizer assim, a personificação do que o David Banner, Bill Bixby, ele se torna quando ele usa esse soro experimental nele mesmo. E aqui temos cenas assim que, para essa nova geração, elas tentariam cancelar a série se ela fosse reexibida, ou se esse episódio fosse reexibido. Elas cancelariam a série sem pestanejar, né? A gente sabe como funciona a cultura do cancelamento, porque o Bill Bixby, quando ele é apresentado, né, numa nova história, ele está morando na casa de uma família, uma menina, né, uma menina nova, que sente uma atração física por ele, que o Bill Bixby se muda para essa casa, ele paga o aluguel, né, para ele ficar escondido e trabalhar numa cura para o Hulk. Essa menina, ela vive com o pai e a mãe, né? E ela meio que se distancia do pai, né? Enquanto o pai dela quer que ela fique mais próxima dele, ela se distancia. E a mãe é aquela mãe preocupada por conta do marido, ele não dar a atenção que lhe é devida, né, para a filha dele, atenção devida para a filha dele. Enfim, eu não vou aqui contar muitos spoilers aqui, não vou narrar muitos spoilers, porque eu quero que vocês assistam ou procurem esse episódio Darkseid, porque vale muito a pena. E nisso, a filha desse casal, filha única, ela sente uma atração física, né, pelo David Banner, tá, que é muito mais velho do que ela, obviamente. E o David Banner vê essa menina, né, essa menina como uma menina que ele deve retribuir o carinho que ela tem por ele, né? Mas quando algumas coisas intensas vão acontecendo decorrente dessa tentativa de cura, né, do soro experimental que o David Banner acaba usando, um lado da personalidade dele se manifesta e se torna algo totalmente demoníaco, porque a gente vê que essa personalidade do David Banner, ele quer simplesmente aprontar, ele quer beber. Tem um momento desse episódio onde ele está comendo frango cru, e a gente sabe que isso aí tem muito relação com o mal, né, com o demônio, acho que uma espécie de demônio, uma entidade ali. E ele também vai meio que se atirar, né, ele se aproveita da bondade, né, do David Banner, do bem, que sempre respeitou a filha desse casal, né, ela é mais nova. Aí quando ele está possesso, né, ele está sob o domínio dessa entidade, ele se atira nos braços dessa moça, ou melhor, tenta seduzi-la, né, brincando com os sentimentos que a moça nutre por ele. A moça não, né, uma menina ainda, né, cara. Pô, e o que acontece aqui, nossa, são coisas assim intensas, né? No momento que o David Banner, quando ele volta, né, a si, né, o eu bondoso do médico cientista Banner, Bill Bixby, uma mulher lá onde ele trabalha, uma secretária que ele trabalha no laboratório, fala, né, para ele que ele tem que ser mais atirado,
que ele tem que ser mais, assim, mais atirado, assim, mais, meio que dar atenção para as mulheres que gostam dele, mas quando ele está sob o domínio dessa persona, ele simplesmente chega ali e rouba essa mulher, quando na verdade a mulher estava com outro cara, né, numa boate, numa danceteria, bem anos 70. Ele rouba essa mulher e ainda insulta os caras ali que estão com a mulher, né? E ele faz até uma brincadeira, né? Enfim, né? Você não vai gostar de me ver zangado, tirando o sarro dele mesmo, né? Não vai gostar de me ver zangado. Aí quando ele é levado para um canto lá da boate, ele é espancado, né? Pô, ele se transforma no Hulk e o Hulk causa praticamente quase uma destruição nessa boate e por perto chega bem próximo de matar alguém, né? Enfim, né? Até mesmo a caracterização do Hulk nesse episódio parece ser bem mais demoníaca, né? Muito diferente dos episódios regulares ali na terceira temporada, até mesmo da quarta temporada. Enfim, né? Muito diferente, né? Porque o Hulk aqui parece bem mais aquela versão maldosa, aquele lado primitivo maldoso do David Banner, que chegaria até mesmo a causar mortes ali, né? E tanto que quando esse lado destrutivo do Hulk é definitivamente destrutivo da persona do Bruce Banner na forma do Hulk, né? Porque o lado escuro se manifesta tanto na outra personalidade do Banner como na forma do Hulk, né? Enfim, ambos lados destrutivos, né, dessa persona maligna, esse demônio, essa entidade que acaba tomando conta do David Banner ali. Enfim, né, é um episódio nota 10 mesmo. Não é o comum de vocês verem aí, né, pessoas elogiando. Hoje muitos ali, né, que chegaram agora, obviamente eles também gostam do seriado do Hulk, mas é muito difícil ou raro você ver alguém comentando sobre esse episódio, né, da quarta temporada em algum canal ali, né? Porque ele ficou na lembrança de que realmente viu a performance memorável do Bill Bixby e o roteiro intenso que ele apresenta e como a trama é desenvolvida, né? Porque é um episódio também bem curtinho, ele não dura muito, né? Mas o pouco tempo que ele tem para apresentar essas situações um tanto quanto tensas do Banner, ele funciona perfeitamente bem. É um episódio voltado para o drama, mas também para o horror, né? O horror, enfim. Tem muita coisa ali, né? Que a pessoa, quando está tomada, seja por alguma entidade, alguma coisa assim, ela acaba tendo atitudes que não condizem com o que ela é, na verdade, né? E aqui o David Banner, ele adota uma postura que não é o que ele é, não é o que ele é na verdade, né? Enfim, e como tudo isso termina, não vou contar para vocês aqui, que eu quero que vocês assistam um dia, procurem, tá? Porque vale muito a pena. O Incrível Hulk, Dark Side, Lado Escuro, episódio da quarta temporada, resgatado aqui do canal Tempter 60. Vou ficando por aqui, meus caros. Um abraço a todos e saudações aos haters.